Boa noite, alunos do UniAraxá. Estamos aqui nessa situação, né, pela qual está passando o mundo inteiro, inclusive nós aqui no Brasil, o enfrentamento da Covid-19. Não estamos podendo nos encontrar pessoalmente, então vamos aqui tentar gravar uma aula através do YouTube, num canal que foi criado por mim com essa finalidade, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo da falência e da recuperação judicial. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou até de visual novo, não sei se vocês perceberam, que é para combinar com o novo formato das nossas aulas. Muito bem, então nas últimas aulas nós vimos algumas disposições, várias disposições já sobre falência e recuperação judicial e especificamente na aula da semana passada eu sugeri a vocês que vissem um vídeo, dois vídeos, né, na verdade, que estão disponibilizados na internet, portanto são de domínio público, pelo professor Alexandre Gianluca, que é um advogado especializado nessa área, professor de cursos preparatórios para concurso, e então vocês tiveram a oportunidade de ver ali os requisitos iniciais para que uma pessoa, um devedor, possa requerer a sua recuperação judicial. Eu vou falar rapidamente sobre isso, eu já fiz algumas considerações na nota introdutória, em que eu apresentei as videoaulas para vocês, e é o seguinte, primeira coisa, ao contrário da falência, no caso da recuperação judicial, o devedor necessariamente tem que estar regular, tem que ter sua situação regular, significa que ele tem que ter registro na junta comercial da unidade da federação onde tiver domicílio. E sem esse requisito, nós não se pode cogitar em recuperação judicial. Então, o devedor, ele é o primeiro requisito, ele vai ter que comprovar que ele exerce há pelo menos 2 anos a atividade empresarial, ou como empresário individual, ou como sociedade empresária. O Gianluca falou da EIRELI ou EIRELI, e vocês já estudaram isso, possivelmente quando estavam na parte geral lá do direito empresarial, mas a EIRELI, ou EIRELI, é uma derivação, né, que surge no início da década, e significa que um empresário individual vai ter a sua responsabilidade limitada como se fosse uma sociedade limitada. Ele também pode sofrer recuperação judicial e falência. Muito bem, então, o devedor terá que comprovar esse requisito de que ele exerce atividade empresarial por pelo menos 2 anos. E esse requisito será demonstrado com uma certidão da junta comercial, que terá que dizer que a atividade está sendo exercida de forma regular e há quanto tempo. Mas esse requisito, que está previsto no caput do artigo 51, desculpa, do artigo 48, ele não é o único. Existem outros e deve-se ressaltar que esses requisitos são cumulativos. Quer dizer, todos terão que estar presentes. O segundo desses requisitos é que o devedor comprove que ele não é falido, ou se foi falido, se foi considerado falido, que ele teve as suas obrigações extintas por sentença com trânsito em julgado. É dizer, quando a lei de falência se refere a devedor, vocês devem entender, primeiramente, o empresário individual, mas devem entender também que se inclui aí todo sócio de responsabilidade ilimitada. Por exemplo, um sócio de uma sociedade em nome coletivo que estiver, por exemplo,
com seu nome incluído na razão social, na denominação social da empresa. Então, quando a lei fala não ser falido ou se o foi, tiver a sua responsabilidade declarada extinta por sentença transitada em julgado, ela está incluindo, então, o empresário individual, o sócio de responsabilidade limitada, e sem esse requisito, também não é possível ao devedor requerer a sua recuperação judicial. Lembrando, gente, que esses requisitos, então, estão no artigo 48. Vocês, inclusive, devem abrir aí no computador de vocês uma aba para que vocês, uma janela para que vocês possam acompanhar. Infelizmente, os nossos recursos didáticos aqui são bastante limitados, tendo em vista que a produção do vídeo é uma produção caseira. Outra coisa, o devedor não pode ter obtido recuperação judicial nos últimos 5 anos. Inclusive, também, se for o caso, se ele estiver organizado sob a forma de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, também não pode ter obtido recuperação judicial especial nos últimos 5 anos. Essa recuperação judicial especial, gente, está prevista na Lei de Recuperação de Empresas, nos artigos 70 e 72. Será objeto de próximas aulas, mas ela é uma recuperação judicial em tudo muito semelhante com a recuperação judicial que nós estamos vendo aqui, com algumas particularidades, tendo em vista o tratamento diferenciado e favorecido que as microempresas e empresas de pequeno porte devem ter por expressa disposição constitucional. Então, nesse sentido, existe o Estatuto da Pequena Empresa e da Microempresa, que é a Lei Complementar 123, que vem sendo alterado sucessivamente, sempre por lei complementar, tá? Muito bem. Então, se o devedor tiver requerido recuperação judicial nos últimos 5 anos, ele não pode requerer de novo. Diante dessa crise, né, que está se abatendo sobre o mundo de um modo geral, eu particularmente acredito que essa lei de falência e essa lei de recuperação de empresa de falência deve sofrer alterações num futuro muito próximo, infelizmente, porque a situação é uma situação delicada, né? Nós vamos entrar aí, se é que já não entramos, numa recessão e, infelizmente, isso vai gerar uma crise muito grande em relação à atividade empresarial de um modo geral. Muito bem, e além disso, o que mais nós temos aqui? Importante, hein? Não ter o sócio controlador ou sócio administrador, nem o empresário individual, nem o sócio de responsabilidade limitada sido condenado por crime falimentar. Crime falimentar é aquele que está previsto nessa lei, na Lei 11.101 de 2005, Lei de Recuperação de Empresas. Muito bem, eu vou, de qualquer maneira, fazer uma leitura bem lenta do artigo 48 para que vocês confiram agora, pela dicção da lei, que tudo o que foi dito aqui está incluído ali. Ok? Lembrando, como eu já disse na aula passada, na anotação que eu deixei para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, que esse prazo da recuperação especial das micro e pequenas empresas era de 8 anos até algum tempo atrás. Mas aí, em vista da Lei Complementar 147 de 2014, esse prazo foi reduzido para 5 anos, ok? Então, vamos lá. Artigo 48, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1º, não ser falido e, se o for, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Inciso 2º, não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Inciso 3º, não ter, há menos de 5 anos,
obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5ª deste capítulo. É a redação que foi alterada pela Lei Complementar 147 de 2014. Muito bem. E o inciso 4º, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Parágrafo 2º. Tratando-se de exercício de atividade rural de pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, DIPJ, que tenha sido entregue tempestivamente. Com relação a esse parágrafo 2º, eu devo recordar a vocês que o produtor rural que estiver organizado sob a forma de pessoa jurídica, isto é, que tenha registro na junta comercial, como nós já falamos em aulas anteriores, poderá requerer a sua recuperação judicial, assim como também poderá ter ou requerer a sua falência. Acontece que ele terá que demonstrar que ele exerce essa atividade no mínimo há 2 anos, conforme consta do caput. Então, para ele, considerando a situação especial dele, a lei prevê a possibilidade de ele apresentar essa declaração, uma declaração que todas as empresas, de um modo geral, têm que transmitir para a Receita Federal do Brasil, cuja sigla é DIPJ, e que significa Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Ok? Outra questão, lembrando a vocês que, ao contrário da falência, que pode ser requerida por credores do devedor, entre outros, no caso da recuperação judicial, apenas o próprio devedor pode requerer a sua recuperação judicial. Porém, o parágrafo 1º traz aqui uma ressalva, dizendo que ela também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor, pelo inventariante ou sócio remanescente. É o caso, por exemplo, né, de um empresário individual que venha a falecer, ou então, dentro de uma sociedade limitada, o sócio falece, mas passa a ser representado primeiro pelo inventariante, depois pelos seus herdeiros. Então, é lógico que essas pessoas também terão interesse, se for o caso, de pedir a recuperação judicial. Eu estou aqui observando o nosso tempo, tem apenas 12 minutos e 45 segundos que nós estamos aqui. E o meu objetivo, deveria ter dito desde o início, é não fazer gravações muito extensas, mais ou menos de uns 30 minutos. Então, nós vamos continuar e eu vou começar agora a falar dos requisitos da petição inicial, que estão agora sim no artigo 51. Mas antes, eu vou ressaltar com vocês, eu já fiz isso em sala de aula, de forma presencial, mas vou fazer agora para ficar registrado aqui. Não se esqueçam de que existem princípios que norteiam a lei de recuperação de empresas. Fundamentalmente, os princípios da função social da empresa e da preservação da empresa. E isso nós já falamos, já discutimos, nós vamos ressaltar novamente. A empresa gera emprego, ela gera produtos e serviços, ela presta ela tem um papel muito importante na sociedade, na medida em que também é uma produtora de receita para o Estado, né? São receitas derivadas que decorrem dos tributos que elas recolhem. E agora, nessa situação de calamidade pública que nós estamos vivendo, vocês devem estar, inclusive, acompanhando aí pelos jornais os comentários, né, principalmente dos economistas, sobre o impacto que possivelmente toda essa situação vai ter na nossa economia. E eu tenho para mim que isso vai gerar
mais ainda um relevo, um papel para o direito empresarial, Shimu que não me escute, né, no nosso embate aí, direito empresarial, direito penal, mas eu acho que, estou convencida que é uma matéria, uma disciplina que vai ter uma importância fundamental na recuperação do nosso país, depois que tudo isso se resolver. Então, não se esqueçam da função social e da preservação da empresa. Inclusive, é tão importante que o nosso legislador ordinário ouve por bem positivar esse princípio. Então, eu também vou me permitir aqui fazer a leitura do artigo 47 para vocês. Tudo isso está na apostila, que eu vou disponibilizar também no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Mas, como sempre faço em sala de aula de forma presencial, recomendo a vocês a leitura também dos dispositivos legais que são aqui mencionados, sem prejuízo também de doutrina, e eu estou, inclusive, colocando referências bibliográficas ao final dessa apostila. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, provendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ok? Uma outra coisa também que é importante dizer a vocês é o seguinte, no atual regime, também já foi dito, vamos enfatizar de novo, no atual regime da Lei de Recuperação de Empresas, não se fala mais em concordata. A recuperação judicial veio para substituí-la com grandes vantagens. Também já disse para vocês que não há mais a partir da vigência da Lei 11.101, mas se houver ainda, apesar de termos aí praticamente 15 anos, né, de vigência da lei, algum processo de concordata que houvesse sido proposto antes da vigência da lei, esse processo deve continuar como ele foi proposto, ou seja, como concordata. Toda essa conversa para lembrar vocês também, como já dito, que na época do Decreto-Lei 7.661 de 45, podíamos falar na concordata preventiva e na concordata suspensiva. A concordata suspensiva era utilizada depois que o devedor tinha sua falência decretada. Isso definitivamente não existe mais. Quer dizer o seguinte, se o devedor, o bom administrador, sabe perfeitamente quando a sua empresa está passando por uma crise que recomende a utilização desse benefício. Se o devedor, apesar de perceber que a sua empresa está em crise, optar por não requerer a recuperação judicial, ninguém mais poderá fazer por ele, a não ser que, no caso do parágrafo 2º do artigo 48, mas nesse caso aí, o problema já está relacionado, inclusive, com a morte, né, do sócio, do empresário individual. Muito bem. Então, o que acontece? Se alguém requerer a falência de um devedor, o devedor pode, incidentalmente, no curso do prazo da contestação da falência, requerer a recuperação judicial, mas é o máximo que a nossa lei atualmente permite. É dizer, ainda se dá uma oportunidade ao devedor de requerer a sua recuperação judicial, incidentalmente, dentro do processo de falência, por ocasião da contestação. E, nesse caso, a sua falência não poderá ser decretada. Ok? Presentes aí os requisitos que autorizem, né, o deferimento do processamento de recuperação, sobre os quais nós acabamos de falar, que são esses do artigo 48. Muito bem, então agora sim, nós vamos começar a falar da petição inicial, que está lá no artigo 51 da Lei de Recuperação de Empresas. Esse artigo traz os requisitos que todo devedor que pretende lançar mão da recuperação judicial deve observar, sob pena de não fazendo, correr o risco de ter o seu pedido de processamento indeferido. Lembrando que o rito da lei da recuperação judicial, assim como o da falência, que nós vamos ver depois,
pode ser considerado um rito especial, vez que ele está previsto na Lei 11.101, a Lei de Recuperação de Empresas, mas que subsidiariamente pode ser aplicado o Código de Processo Civil. Então, é óbvio que todas aquelas prescrições que constam no Código de Processo Civil para qualquer petição do procedimento ordinário também devem ser observadas, além dessas outras, sobre as quais nós vamos discorrer agora. Primeira delas, exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Gente, essas razões devem ser específicas. Específicas em relação àquele específico devedor. Por exemplo, se ele tinha uma carteira de clientes e os principais clientes começaram a deixar de pagar as suas contas, se ele tinha um fornecedor ou um grupo de fornecedores que de repente parou de fornecer os seus insumos, ele teve que procurar esses insumos junto a outros fornecedores, e isso fez com que o custo dele aumentasse, e às vezes ele não pode repassar integralmente, mas assim, a doutrina tem reconhecido que, na maior parte das vezes, os devedores tecem muitas considerações sobre o quadro econômico-financeiro atual do que propriamente sobre as suas particularidades. Enfim, eu também vou deixar no nosso ambiente virtual de aprendizagem uma petição inicial de recuperação judicial, também encontrei na internet, ou seja, também é de domínio público. Peço que vocês não bebam, porque é uma petição que é feita como se fosse uma indústria de bebidas, não é nenhum incentivo para ninguém beber, simplesmente um exemplo que está lá na internet. Tá bom? A gente vai brincar um pouquinho com a situação não está merecendo que a gente se descontraia, não é? Bom, outra coisa, demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, as levantadas especialmente para instruir o pedido. Aí vai entrar um conhecimento de contabilidade que nós, cooperadores do direito, não temos. Mas é basicamente o balanço dos últimos 3 anos, demonstração de resultado, demonstração do resultado desde o último exercício social. Por quê? Porque imagine que a pessoa vá requerer uma recuperação judicial no mês de junho. Só que, em regra, o exercício social se encerra no dia 31 de dezembro. Então, o último balanço que ela vai ter é do dia 31 de dezembro do ano anterior. Por isso que a lei fala que não só aquelas que ele já tem levantadas, mas também aquelas que ele tem que levantar para pedir recuperação. Pode ser que ele tenha que levantar um balanço específico na data ou na véspera da data em que ele vai apresentar o pedido de recuperação judicial, porque não vai, geralmente essa data da petição, da distribuição da petição, não vai coincidir com o dia 31 de dezembro, né? E ele vai ter que, e aí também vai ter que ter um relatório do fluxo de caixa e sua projeção. Isso é muito importante, porque tanto o juiz como e principalmente os credores do devedor têm que ficar convencidos da viabilidade dessa empresa. Então, esses dados todos, esses relatórios, todas essas coisas que o devedor terá que apresentar agora, nesse momento inicial, que é o momento da petição inicial, tem importância por causa disso. Uma outra coisa é o seguinte, relembrando o que eu falei antes nessa aula hoje, que a microempresa e a empresa de pequeno porte têm um tratamento favorecido e diferenciado, está lá na nossa ordem econômica, por volta ali do artigo 170 da Constituição. Por conta desse tratamento diferenciado, a escrituração contábil dela, os livros dela são mais simples. Então, ela está autorizada, eu penso para mim que a lei foi redundante nesse ponto, mas a lei fez questão de deixar muito claro que para a microempresa e para a empresa de pequeno porte,
seriam exibidos os livros e a escrituração contábil simplificada, a qual ela, inclusive, já está, para a qual ela já está autorizada na própria Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte. Outra coisa muito importante, gente, relação nominal completa dos credores. Eu já passei com vocês pelo conteúdo da verificação de habilitação de créditos, mostrei em projeção de slides na sala como que é esse procedimento, que tem duas fases, uma necessariamente existente, que é uma administrativa, a outra que pode existir ou não, a depender de os credores se darem por satisfeitos com a depuração da lista de credores que é apresentada pelo devedor, geralmente junto com a petição inicial, mas se eles não ficarem, nós teremos então essa fase contenciosa. E eu me recordo que frisei muito com vocês que o administrador judicial tem que publicar um edital dentro do prazo previsto em lei, para que as pessoas compareçam até o local onde ele deixa designado no edital, onde inclusive eles poderão ter acesso às certidões dos livros do devedor, que nessas alturas, com muita probabilidade, já estarão com o administrador judicial, vez que entre suas atividades atribuições está também a de arrecadação dos livros e documentos no caso do falido, né? Aqui não. Aqui não, gente, desculpa. Aqui nós estamos falando de recuperação judicial, mas, de qualquer maneira, o administrador judicial sempre vai poder prestar orientações aos credores, ok? Muito bem. Então, essa relação é importantíssima, porque ela não vai apresentar só o nome, ela tem que apresentar o nome, o endereço, a natureza do crédito, o valor atualizado do crédito, a origem do crédito, inclusive fazer menção aos apontamentos contábeis do devedor, onde ela pode ser localizada. E essas informações, repetindo, gente, são muito importantes para que o administrador judicial depure a lista de credores apresentada até que se chegue no objetivo final dessa parte, que é a homologação do quadro geral de credores, ok? Outra coisa, eu quero destacar aqui com vocês o seguinte, que nem todo crédito do devedor em recuperação judicial está sujeito à recuperação judicial. Isso também já foi tema de aula presencial, vocês têm material também no ambiente virtual de aprendizagem. Mas, para que o credor os credores, melhor dizendo, tenham uma visão ampla e transparente da situação do devedor, existe um enunciado da segunda jornada de direito comercial em que se tratou exatamente desse tema. Eu vou fazer a leitura para vocês também na apostila, está lá. O pedido de recuperação judicial deve ser instruído com a relação completa de todos os credores do devedor, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive fiscais, para um completo e adequado conhecimento da situação econômico-financeira do devedor. Vejam bem, o crédito fiscal, por exemplo, ele não está sujeito nem à habilitação e nem à recuperação judicial. A ideia inclusive, que não se suspendam essas execuções, a menos que o devedor obtenha um parcelamento que, por si, já é uma condição para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas a lei de falência traz a previsão de um parcelamento especial, ou seja, em condições mais favorecidas para o devedor em recuperação judicial. Então, o crédito fiscal não é para estar, não estará entre os créditos cobrados desse devedor da recuperação judicial, mas vocês vão de concordar comigo que é muito importante que os credores saibam qual é o montante da dívida do devedor com relação aos diversos fiscos, federal, estadual, municipal,
porque são dívidas que gozam de privilégios, são dívidas que gozam de preferências, e com certeza, se não forem pagas, futuramente o devedor terá problemas que pode afetar, inclusive, o cumprimento do plano e as garantias que ele vai oferecer aos seus diversos credores. Gente, 30 minutinhos, vou fazer uma pausa e a gente volta daqui um pouquinho para terminar o tema da lista dos requisitos da petição inicial, ok? Até mais. Aqui, Vanina?